Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos iniciar o culto da Primeira Igreja Batista de Meriporã e vamos começar com uma oração. Querido Deus, obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, pela vida de cada irmão que está nos assistindo hoje. Abençoe a vida deles. Que a palavra que será dita possa entrar em nossos corações e que esse culto seja para o louvor e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. E agora nós vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Obrigado, Ananda. Então nós vamos começar este culto cantando o hino em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver com o povo de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver com o povo de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver com o povo de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver com o povo de Deus, onde flui o amor. Boa noite, irmãos. Eu sou Isaac e hoje eu queria compartilhar com vocês um versículo da Bíblia que eu gostei muito e eu vou ler com vocês. Me acompanhem. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, senhores, não vamos temer o futuro e o que vai acontecer com nossas vidas. Vamos confiar em Deus, porque Ele é soberano
e Ele sabe o que faz. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Boa noite, irmãos. Vim fazer uma oração pela situação que estamos vivendo e pelos departamentos da igreja. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, Senhor, por estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para aprender mais da sua palavra, meu Deus, e revigorar o nosso espírito, Senhor. Meu Deus, esteja olhando por nós, Senhor, nessa situação que estamos vivendo. Eu sei que o Senhor tem tudo sob controle, meu Deus. Mas que as pessoas também possam fazer a sua parte, Senhor, ficando em casa, se cuidando, meu Deus. Pois é uma situação muito delicada e que precisa de tempo para ser resolvida, Senhor. Esteja auxiliando, Senhor, os poderes do nosso país, meu Deus, a política. Estamos numa situação economicamente também muito difícil, Senhor. O Brasil está tendo muitas mortes por dia, Senhor. Isso é terrível, meu Deus. Mostre para essas pessoas, meu Deus, realmente ser cautelosas, Senhor, e se cuidar, meu Deus. Pois isso é muito sério. Meu Deus, abençoe a vida de cada um, Senhor, o departamento da nossa igreja, o Nelson, o Jô, o pastor que está gravando esses vídeos na igreja, Senhor, para que nós não ficamos afastados de Ti, Senhor. Pois esse é um momento que temos que estar ainda mais próximos de Ti, Senhor, orando, se cuidando dos nossos familiares, meu Deus. Senhor, abençoe também nossos cultos de quarta-feira, Senhor, virtuais também pelo Zoom, meu Deus, culto dos jovens. Está sendo um momento muito bom, mesmo virtualmente, está tendo esse contato com os irmãos, meu Deus. Abençoe a vida de cada um, Senhor. A mensagem do pastor, meu Deus. Os louvores, Senhor, que possamos cantar com muita fé e sempre para o Senhor, meu Deus. Obrigado por tudo, meu Deus. É isso que eu lhe oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Vinícius. E agora, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós leremos do verso 3 ao verso 6. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6.
Hoje nós vamos meditar sobre as misericórdias e consolações de Deus. As misericórdias e consolações de Deus. Leiamos então 2 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 6, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Depois nós leremos outros versos aí, do verso 7 ao 11, no decorrer da nossa meditação. Então vamos pensar, queridos, sobre estas duas virtudes de Deus, as misericórdias de Deus e as consolações de Deus. Paulo diz aqui que Deus é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Só para a gente entender aqui um pouco o que estava acontecendo, quando Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios, ele o faz com alguns propósitos em sua mente. Ele queria consolar alguns irmãos da igreja de Corinto que haviam se arrependido, mas também ele queria admoestar, chamar a atenção de alguns crentes rebeldes, insubordinados, que estavam lá na igreja de Corinto, além de também prevenir os irmãos daquela igreja a respeito dos falsos mestres que estavam rodeando, infiltrando na igreja de Corinto. Ele também faz aqui nesta segunda epístola uma defesa do seu apostolado. E aqui, neste capítulo, irmãos, inicialmente, aí no verso 3, a gente vê Paulo adorando a Deus, louvando a Deus. Ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, louvado, exaltado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está enfatizando o fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos ter transformado em seus filhos. Por isso ele o exalta: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, na parte B e C do verso, fala então, Paulo continua: o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Estas duas virtudes de Deus, misericórdia e consolação. Vamos pensar um pouquinho sobre elas. Primeiramente, então, vejamos sobre as misericórdias de Deus. Misericórdia é o mesmo que compaixão, piedade. Quando Paulo diz aqui que Deus é o Pai de misericórdias, está dizendo que Deus é um Deus compassivo, é um Deus piedoso. E quando ele usa a expressão, a palavra Pai, ele está dizendo que a misericórdia ou as misericórdias têm origem em Deus. Quando pensamos na figura de um pai, estamos pensando em alguém que gera, alguém que faz com que outras pessoas possam existir. E aqui no caso específico, Paulo está dizendo o Pai de misericórdias para mostrar que as misericórdias têm uma origem, têm uma fonte, e é Deus. É isso que ele está querendo dizer, que Deus é o Pai de misericórdias. É Ele, Deus, quem dá origem às misericórdias. E então, pensando em misericórdia como compaixão, como piedade,
Alguém já definiu graça e misericórdia de forma muito interessante. Eu acho essa definição muito boa. Se pensarmos em graça e pensarmos em misericórdia, graça é você receber o que não merece. E quando falamos em graça, em receber algo que não merecemos, nós recebemos coisas boas, recebemos bênçãos, sejam elas espirituais ou materiais. Então nós recebemos, por exemplo, em termos de bênçãos espirituais, o perdão de pecados, a salvação, a vida eterna, a habitação do Espírito de Deus. Então nós recebemos o que não merecemos. Mas quando pensamos em misericórdia, é não receber o que merecemos. E quando falamos de não receber o que merecemos, estamos pensando num sentido negativo, de algo desfavorável. Estamos pensando em algo que seja ruim. E aí, quando falamos não recebemos o que merecemos, estamos dizendo não recebemos a condenação, não recebemos a punição, a morte pelos nossos pecados. Então, graça é receber o que não mereço, receber coisas boas. Misericórdia, não receber o que merecemos, ou seja, não receber o juízo de Deus, algo desfavorável, algo que seria uma punição, um castigo pelos nossos pecados. Então essas duas definições são interessantes, e quando eu penso nessas duas definições, amados, olhando aí para a parte A do verso 3, quando Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu consigo ver o que aconteceu com o Senhor Jesus baseado nessas duas definições. Tá? Graça, eu recebo o que não mereço. Misericórdia, não recebo o que mereço. E então, trazendo isso para a vida do Senhor Jesus Cristo, Jesus recebe o que não merecia. Jesus recebe a condenação dos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele recebe todas as nossas maldades sobre si. Ele recebe o que não merecia. Ele é crucificado, é morto, como se pecador fosse. Só que os pecadores somos nós. Nós é que merecíamos essa condenação. Então, eu consigo ver a crucificação entre essas duas definições de graça e misericórdia. Jesus recebe, só que recebe algo negativo, algo desfavorável, que é a condenação dos nossos pecados, e a recebe sem merecê-la. E assim, amados, nós podemos ver que Deus é um Deus de misericórdia, é o Pai de misericórdias. Essa primeira virtude de Deus. E Paulo, embora aqui nessa epístola ele não fala sobre isso, a gente vê em outros escritos de Paulo ele falando sobre as misericórdias de Deus, como as suas misericórdias, como as misericórdias do Senhor são abundantes. Quando ele diz que Deus é o Pai de misericórdias, ele está querendo dizer que flui, que brota, que de Deus é gerado muitas misericórdias em abundância. Para os irmãos terem uma ideia, vejam lá em Efésios capítulo 2, o verso 4, quando ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Perceberam? Aqui diz que Deus é rico em misericórdia. É misericórdia demais, é muita misericórdia. E eu não consigo ver, irmãos, de outra forma, a não ser o fato de Deus ter criado o ser humano para poder extravasar essa misericórdia, dar vazão a essa misericórdia, porque muita misericórdia, é muita misericórdia em Deus. Ele precisava dispensar isso sobre alguém, Ele nos cria e nós pecamos, desobedecemos a Deus, e Ele então dispensa das suas
infinitas misericórdias sobre nós. Davi, no Salmo 51, o verso 1, vamos abrir lá no Salmo 51, o verso 1, Davi diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Perceberam? Deus é o Pai de misericórdias e há muita misericórdia em Deus. Misericórdia demais, demais, demais. E que bom! Porque nós fomos beneficiados com essa misericórdia. Paulo, ele se considerava o pior dos pecadores e talvez até ele tenha se referido a Deus como Pai de misericórdias, porque ele foi beneficiado com essa misericórdia de Deus. Se você vir comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 13, 15 e 16, dizem assim, a respeito do apóstolo Paulo, ele falando: a mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Verso 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então Paulo, que se considerava o pior dos pecadores, foi beneficiado, foi alvo das muitas misericórdias de Deus. Por isso que ele o chama de o Pai de misericórdias. É um testemunho pessoal a respeito das misericórdias de Deus. Quando Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumidos, esta é uma grande verdade. Nós merecíamos ser consumidos, mas as misericórdias do Senhor impedem que este juízo venha sobre nós. Hebreus capítulo 4, o verso 16, nós podemos verificar que existe um trono de graça do qual podemos obter misericórdia, que está falando de Deus. O autor de Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus é o Pai de misericórdias, há um trono de graça pronto a dispensar misericórdia sobre a nossa vida. E assim, amados, tendo visto as misericórdias de Deus, porque Ele é o Pai de misericórdias, vejamos agora aí no verso 3, a parte C do verso, que diz que Deus é o Deus de toda a consolação. Vamos ver essa segunda virtude de Deus, as consolações de Deus. E aí quando Paulo diz Deus de toda consolação, Paulo está dizendo que Deus é o Deus que encoraja, é o Deus que conforta. Uma definição de consolação é a seguinte: consolar é você estar ao lado de alguém para ajudar esta pessoa num momento difícil de sua vida, num momento de desespero, de sofrimento, de aflição. Então, consolar, mais do que encorajar, mais do que confortar, é estar ao lado de alguém que esteja sofrendo. Quando lembramos ali do Salmo 46, o verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Perceberam? Socorro bem presente nas tribulações. E é isso que Paulo experimentou. Ele passa aqui, em alguns versículos mais abaixo, por uma situação terrível, uma provação, um sofrimento, uma aflição que ele nunca passou.
e ele experimentou esse conforto de Deus, por isso ele diz, Deus é o Deus de toda consolação. No verso 4 ele fala assim, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Tribulação aí no sentido de aflição, de sofrimento. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, quando estamos sofrendo, passando por um momento difícil, vamos receber o consolo de Deus, o encorajamento do Senhor. Ele estará ao nosso lado para nos encorajar, para nos ajudar naquele momento difícil. Mas aprendemos aqui, amados, no verso 4, que não é apenas para o nosso benefício que recebemos esse consolo de Deus. Deus tem um propósito, um projeto para nós, para que uma vez que passemos pela tribulação e somos então consolados por Deus, nós vamos consolar outras pessoas depois. Ou seja, eu serei consolado por Deus, é um benefício pessoal, mas há um benefício que será estendido a outros depois. A experiência que eu passei de sofrimento, de aflição, nesta experiência eu recebo o consolo de Deus, e assim Deus me prepara para que amanhã eu possa consolar alguém que também esteja sofrendo. Perceberam? Então não é apenas eu mesmo ser beneficiado, mas outros serão beneficiados com o meu sofrimento, porque nesse processo de aprendizagem eu fui consolado por Deus e preparado para poder ministrar consolo a outras pessoas. E o apóstolo diz aqui para nós, no verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Com os sofrimentos de Cristo se manifestar em nosso favor. Ou seja, amados, Jesus Cristo, ele veio a este mundo e por obedecer a Deus, ele sofreu. E também foi consolado por Deus. Assim nós também, quando por obedecermos a Deus, passarmos por sofrimentos, seremos consolados por Deus. E neste ponto, nós nos identificamos com os sofrimentos do Senhor Jesus. Os nossos sofrimentos se assemelham aos sofrimentos do Senhor Jesus, porque há algo comum aqui. Jesus sofreu por obediência a Deus. Nós estamos sofrendo por obediência também ao Senhor. E neste ponto, então, nós somos sócios no sofrimento do Senhor Jesus. Há uma sociedade com Jesus no sofrimento. E aí, amados, nós poderíamos pensar, claro, há vários tipos de sofrimentos. Eu penso assim, que há aqueles sofrimentos que são sofrimentos gerais, que todas as pessoas passam. Os que não creem em Jesus passam por esses sofrimentos, por essas aflições, e nós crentes também passamos por esses mesmos sofrimentos. Agora, por exemplo, estamos passando por essa pandemia do coronavírus. Essa doença tem atingido pessoas que não creem em Jesus, mas também tem atingido os crentes. Pessoas que não creem em Jesus morreram. Crentes que creem em Jesus morreram. Ou seja, é um sofrimento que atinge a todos, mas há sofrimentos que são específicos dos crentes, do povo de Deus, por causa da sua obediência ao Senhor, por sermos povo de Deus, por estarmos comprometidos com a sua palavra, nós vamos sofrer. E este sofrimento é específico, é diferenciado. Por exemplo, pelo fato de sermos crentes, o diabo pode vir sobre nós com tentações terríveis. O mundo também. Então, os sofrimentos existem que são apenas dos crentes. Mas tanto em um como no outro, amado, sejam os sofrimentos gerais ou específicos, em todos eles nós vamos sentir de perto o consolo de Deus. Ele estará perto de nós para nos ajudar, para nos encorajar.
Eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 28. Vejam, os irmãos, a experiência de vida, de sofrimento, de aflição que o apóstolo Paulo teve. E talvez por isso ele tenha dito que Deus é o Deus de toda consolação. Só para os irmãos terem uma ideia, 2 Coríntios 11, a partir do 23 até o 28, dizem assim estes versos: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, o que Paulo mostra aqui é um histórico de sofrimento, mas a grande diferença é que todo esse sofrimento foi por causa de Jesus. Todo este sofrimento foi por obediência ao Senhor Jesus. E ele pôde receber o consolo de Deus. E aí, voltando ao nosso trecho lá de capítulo 1 de 2 Coríntios, Paulo, apesar de passar por todo esse sofrimento, ele diz no verso 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Apesar de toda a experiência de aflição, de sofrimento que o apóstolo Paulo já tinha passado, esta experiência aqui foi singular, foi extraordinária, que ele chegou ao ponto de desesperar da própria vida. É como se ele dissesse: olha, acabou, nós vamos morrer. Pode ser que nessa sua experiência de sofrimento, ele achou que podia dar conta de qualquer experiência. Aí vem uma que é diferente, que o apóstolo Paulo se viu sem direção, sem força, sem livramento, pensou: vou morrer agora, o meu túmulo já está aberto. E Deus o livrou de forma maravilhosa, e aí ele engrandece a Deus, ele exalta a Deus. Deus é o Deus consolador, é o Deus de toda a consolação. E isto, amados, é maravilhoso, porque a gente sabe que Deus pode estar conosco em todos os momentos, bons, desagradáveis, Ele estará conosco. Deus livrou Paulo de tão grande sofrimento, que ele chegou ao ponto de desesperar da própria vida: não, acabou, eu vou morrer. E de repente veio o livramento. E muitas vezes nos encontramos assim, nos encontramos sem saída, achamos que não terá outra solução, e de repente Deus nos surpreende de forma maravilhosa. É certo que Deus livrou o apóstolo Paulo. Ele fala: Deus me livrou e vai continuar livrando. Agora, amados, Deus vai livrar todas as vezes? Nem sempre. Deus tem os seus propósitos para a nossa vida. Lá em Atos capítulo 12, a gente viu que, ou você pode ler depois, que Deus ali livra Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada e Pedro fosse liberto. Ou seja, Deus recolheu Tiago para si. Deus livrou Tiago deste mundo, dos sofrimentos deste mundo, o levou para a sua glória. E fisicamente libertou também Pedro depois. Ou seja, Deus vai livrar uns e outros não, mas todos pertencemos ao Senhor e teremos esse consolo, esse cuidado de Deus de uma forma ou de outra. E eu quero chamar a atenção aqui, amados,
dos irmãos, no verso 7, quando diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Paulo está falando aqui para os coríntios: olha, vocês participam comigo dos sofrimentos, mas vocês também serão recompensados com o consolo de Deus. Eu sofro e através do meu sofrimento, Deus me prepara e eu consolo vocês, mas o sofrimento de vocês também serão bênção na minha vida. Ele está falando aqui de um intercâmbio que existe. Eu sofro, mas recebo o consolo de Deus. Amanhã eu vou consolar outros com este conforto que recebi do Senhor. E outros que sofrem e recebem o consolo de Deus, amanhã eles serão os nossos consoladores. E assim a igreja de Deus se ajuda neste papel de sofrer e ser consolado. É o que Paulo está mostrando aqui para a gente. E nisto, amados, nós nos identificamos uns com os outros. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33, Paulo diz, o Senhor Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perceberam o que Jesus está falando aqui? Que no mundo nós vamos passar por sofrimentos, por dificuldades. E aí vem esse incentivo, esse encorajamento do Senhor Jesus: tende bom ânimo. Que talvez seja o que você precise agora, deste encorajamento que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus. Tenha bom ânimo. Jesus não negou o fato de que passaríamos por aflições. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Perceberam como Jesus está aqui nos consolando através da sua palavra? E Deus faz isso, amados. Ele nos consola com a sua palavra, Ele nos consola com o seu Espírito. Ele pode usar pessoas para nos consolar, como fez com Paulo aqui. A chegada de Tito foi um consolo na vida dele. Depois você pode conferir. E assim, amados, a gente pensando nessas virtudes de Deus, as misericórdias de Deus e as consolações de Deus. E quando Paulo diz que Deus é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é porque o próprio Paulo usufruiu destas virtudes na sua vida. E aí talvez, amados, tenhamos que pensar numa grande verdade que está aqui. Paulo foi consolado por Deus e estava agora pronto para consolar outros. Nós também temos que aprender isso. À medida que eu sou consolado por Deus, eu devo consolar outras pessoas. Os sofrimentos que eu passo, o que eu tenha passado, e ao receber o consolo de Deus, isso vai servir de experiência para que eu possa consolar outros com o conforto que Deus me deu. Ou seja, Deus não quer que nós sejamos cisternas, mas canais. Cisternas têm águas paradas. Eu sofri, recebi o consolo de Deus, ficou comigo? Não. Sofri, recebi o consolo de Deus e eu repasso esse consolo a outras pessoas, esse canal de bênção, instrumentos de misericórdia, instrumentos de consolação. Assim como nós fomos abençoados com as misericórdias de Deus, Deus foi misericordioso para conosco, Deus quer que eu também seja misericordioso com as outras pessoas. Da mesma forma que fui consolado, Deus quer que eu console outros. Em 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 9, diz a palavra de Deus: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Vamos ser proclamadores, anunciadores das virtudes de Deus. E aqui nós vimos duas delas: as suas misericórdias e as suas consolações. Deus quer que eu haja com misericórdia com outras pessoas que estão precisando. Deus quer que eu seja um consolador na vida de outros irmãos. Barnabé é chamado de filho da exortação, o filho da consolação. Talvez você possa ser um Barnabé. Você pode ler depois em Atos 4:36, ela diz que Barnabé significa filho
da exortação. Então seja um Barnabé, seja um filho da exortação, seja um filho da consolação, levando o consolo a quem está sofrendo, encorajamento, coloque-se do lado para ajudar esta pessoa. Pense sobre isso. E aí, amados irmãos, pensando nessas virtudes de Deus, eu quero também agora chamar a atenção para você, a sua atenção, você que não é crente, que não creu no Senhor Jesus ainda. Deus é misericordioso, Ele é rico em perdoar, Ele está pronto a perdoar os seus pecados. É preciso que você venha até Deus pela fé e confesse os seus pecados, se arrependa de suas misérias, das suas iniquidades, e Deus está pronto a perdoar, porque Ele é rico em misericórdia. Nós que já somos crentes experimentamos das misericórdias de Deus. Não recebemos o castigo, a punição que os nossos pecados mereciam. Deus nos perdoou. Jesus sofreu em nosso lugar. E Deus quer que você, arrependido, então, se aproxime do Senhor Jesus e creia nele pela fé. E aí você, como filho de Deus, vai poder experimentar o que é ser perdoado, o que é ser alvo, o que é a ser beneficiado pelas misericórdias de Deus e poder receber o consolo do Senhor. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é consolo. O mesmo Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que ali no Calvário nós pudéssemos ser dispensados da condenação, porque Ele levou a nossa condenação. Isso é misericórdia. O Senhor Jesus quer também mostrar a sua misericórdia para com você. Ele quer que você entenda isso, que Ele morreu pelos seus pecados. Vamos orar. Ó Deus, damos graças pelo fato de o Senhor ser quem o Senhor é. Este Deus bondoso, amoroso, misericordioso, e como diz aqui a palavra, o Pai de misericórdias. Ó Deus, que bênção saber disto. E nós temos experimentado das suas misericórdias e temos experimentado das suas consolações. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado e louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nos oramos. Amém. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de vou bem contente, estou descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro,
Amém, irmãos. Chegamos ao final de mais um culto. Agradecemos a participação da Nanda, do Isaac e do Vinícius também. Vamos orar então e após estamos encerrados. Santo e eterno Deus e Pai que estás nos céus, nós somos gratos ao Senhor por essa ferramenta que o Senhor nos permite transmitir a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de Te louvar e Te engrandecer na beleza da Tua santidade. Muito obrigado por este culto, obrigado pela palavra que ouvimos, que realmente possamos ser praticantes do que aprendemos essa noite. Em nome de Cristo que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.